Olá, bem-vindos ao Cantinho da História. Esse é mais um daqueles episódios sobre história do Brasil. E eu escolhi falar sobre Canudos no olhar de Euclides da Cunha. E aí vai uma consideração. Foi divulgado que a Revista de História da Biblioteca Nacional vai publicar seu exemplar mensal e o tema de capa é exatamente Canudos. Eu já tenho esse roteiro preparado há algum tempo e não podia esperar até a revista chegar às bancas para ver o que há de novo sobre o assunto. Então sugiro que quem se interessa por Canudos que aguarde o lançamento da revista e consulte, veja o que existe de novidade na historiografia, veja as diferentes abordagens do tema. Esse episódio é principalmente para desvendar o olhar do Euclides da Cunha sobre Canudos e para entender como os preconceitos da geração do Euclides se disseminaram na literatura, no jornalismo e principalmente no senso comum. Vocês já perceberam que eu venho desconstruindo nestes episódios uma boa parte do que hoje as pessoas consideram como a mentalidade brasileira. Vamos começar com o próprio Euclides e falar um pouco também sobre o que se sabe sobre Canudos. A maior parte das fontes que se pode consultar são oficiais. São processos, relatórios, jornais de época. A voz dos insurgentes de Canudos não é uma voz escrita. A maior parte dos seguidores do conselheiro era analfabeta. E não vai nisso um juízo de valor, e sim uma constatação das condições da população naquela região, naquela época. A cultura que eles entendiam era uma cultura de oralidade. Antônio Conselheiro pregava. E ao pregar, ele entrava em contato com um conjunto de referências orais dessa população. E essa população inseria Antônio Conselheiro em seu próprio conjunto de referências. E ao repetir as palavras do conselheiro, as colocava em seus próprios termos. Esse é o segredo por trás da interpretação de um testemunho oral. O testemunho oral nem sempre é exatamente o que aconteceu ou as palavras como foram ditas na ocasião original. O que a pessoa faz quando ela usa esse modo de entender o mundo, esse modo oralizado, é exatamente entender o outro dentro dos seus próprios termos e transmitir as palavras do outro traduzidas a partir de si. Quando o conselheiro é visto como monarquista, sebastianista, milenarista, muito do que se vê aí é interpretação de terceiros. Não há muita documentação em que se basear para saber exatamente como era o conselheiro e como foi Canudos. E é por isso que durante gerações e gerações o testemunho, e testemunho também é uma palavra pesada, de Euclides da Cunha se tornou tão importante. Os Sertões é matéria escolar. É um daqueles livros que caem em vestibulares, é um daqueles livros que aparentemente todo mundo tem a obrigação de ter lido, mas que poucos leram. E poucos leram porque é um livro chato, pesado,
árido. E entra muito nisso a personalidade do próprio Euclides da Cunha, que era uma pessoa desinteressante. Eu sempre dizia aos meus alunos que se existem comédias de erros em Shakespeare, a vida do Euclides da Cunha foi uma tragédia de erros. E eu não vou entrar no mérito pessoal, mas muito da pessoa que o Euclides era perpassa esse livro. E aí entra a visão que nós temos sobre Canudos, porque quando para o senso comum esse é o testemunho, a opinião do Euclides acaba sendo tomada como um fato. E é uma opinião, não é um fato. A leitura que o Euclides tem sobre Canudos é uma leitura extremamente delimitada. Se vocês pegarem os jornais da época, e existem N coberturas sobre Canudos no momento em que estava acontecendo, porque era um assunto que vendia jornais, eles são totalmente sensacionalistas. Não há um pingo de veracidade na maior parte das notícias que são divulgadas. Existe uma tendência a se olhar para o Arraial de Canudos como um lugar fora da civilização. São temas que eu vou desenvolver nesse vídeo. Eu vou falar um pouco sobre Lombroso, sobre o darwinismo social, sobre a oposição entre civilização e barbárie que é incorporada nessa relação entre o campo e a cidade no Brasil nessa época. E tentar desmistificar esse olhar do Euclides da Cunha para que a gente possa entender de onde vêm alguns dos preconceitos que as pessoas até hoje nutrem contra quem vem do sertão. E digo nutrem porque esses preconceitos são constantemente alimentados por todo tipo de mídia, desde a literatura, passando pelas novelas televisivas, até o jornalismo, que de neutro não tem nada. Vamos começar pelo próprio Euclides. Euclides era um positivista, e era um positivista republicano daqueles fanáticos, ao ponto de ter desfeiteado o próprio imperador durante uma visita à escola militar. Diga-se de passagem que Dom Pedro II era boa praça nessas horas. Não era um sujeito vingativo e nós não vivíamos em nenhum tipo de monarquia absolutista, com poderes desregrados, ou sequer a possibilidade de que o imperador pudesse perseguir alguém. A nossa sociedade nessa época era bastante equilibrada do ponto de vista do poder entre as elites. O imperador não podia ir muito além dos seus próprios poderes nominais. No fundo, quem detinha o poder econômico é quem ditava a maior parte das políticas do imperador. E isso se vê porque quando o imperador começou a desconstruir um pouco essa questão a partir do tratamento da legislação sobre o elemento servil, o império ruiu e a república apareceu como se tivesse surgido do nada. E não surgia do nada. Eu já falei a vocês que assim que a lei do ventre livre foi promulgada, houve a Convenção de Itu e o Partido Republicano foi fundado. Nós temos aí um momento em que o projeto de poder diverge. E quem é detentor do poder econômico resolve descartar a fórmula de poder vigente e implantar outra, que seria a república. Euclides era republicano e era daqueles republicanos de inspiração francesa que acreditava em Comte, que acreditava em uma pretensa neutralidade da ciência, que colocava o progresso científico acima de considerações
humanísticas. Quando Euclides olhava para o sertanejo, ele via pouca coisa mais do que um sub-humano. E isso fica evidente na linguagem em que Os Sertões foi escrito. Quando eu estava na graduação e penava para ler esse livro, um professor me sugeriu o seguinte: pule a parte da terra e vá direto ao homem. Depois que você engrenar na leitura, aí volte e vá lendo a terra junto com o resto do livro. E é uma boa estratégia de leitura, uma estratégia excelente que até hoje eu recomendo. Porque quando Euclides descreve a Terra, ele está pensando em termos de determinismo geográfico. E quando descreve o homem, ele está pensando em termos de determinismo biológico. Ele está tentando encontrar um momento em que essas duas coisas se juntam e tem um peso enorme no destino daquelas populações. Ele está argumentando que a terra é árida, que a vegetação é escassa, que é uma vegetação que agride, que não é uma vegetação que abriga, pelo contrário, que são condições de vida que estão contra o homem. E que contra o homem também pesa de uma maneira negativa a miscigenação. É nesse momento que ele diz aquela frase que todo mundo conhece e cita, que o sertanejo é antes de tudo um forte. Mas o que as pessoas não conseguem é entender a sequência dessa frase, porque depois ele vai descrever o sertanejo como uma mistura de Hércules e Quasímodo. E para quem não sabe, são duas figuras mitológicas. Uma pertence à mitologia grega, que é o Hércules, um semideus que é filho de Zeus, e Alquimena, que é uma mortal, e outro pertence à mitologia literária. Quasímodo é o Corcunda de Notre Dame, é o personagem que Victor Hugo descreveu no seu romance Notre Dame de Paris. E pensem no inusitado dessa mistura. Hércules e Quasímodo. É assim que Euclides descreve o sertanejo, quase que como uma daquelas atrações de circos de horrores tão populares na era vitoriana. Porque Euclides pensa com essas matrizes de pensamento do século XIX. Quando ele se vê acompanhando Canudos e ele parte para lá como jornalista, toda a sociedade brasileira encara Canudos como um enclave monarquista de gente atrasada, ignorante e sem qualquer perspectiva de mundo, e que deve ser derrotado a bem da República. A República é o progresso, a República encarna os lemas do positivismo, e é essa a versão que os jornais dão. O sertanejo é praticamente um bruto, é um sub-humano e deve ser destruído para que o Brasil possa progredir. E principalmente o sertanejo não é branco, isso fica implícito em todas as narrativas oficiais. E aí vocês têm um caldo de cultura que é racista em sua medula, que é racista porque segue Lombroso, porque segue as teorias médicas raciais como um todo, e porque segue essa escola que está surgindo do darwinismo social, que de darwinista não tem absolutamente nada. Um grupo de intelectuais interpretou Darwin do jeito que quis e resolveu aplicar isso à sociedade. O que nós temos aí é toda uma perversão da teoria da evolução. Porque a teoria da evolução não diz que é o mais forte e nem o mais apto que sobrevive, e sim o mais adaptado. E a adaptação não implica em ser forte, bonito ou inteligente.
A adaptação implica em conseguir sobreviver nos termos que a natureza apresenta. É nesse sentido que a teoria da evolução deve ser lida, inclusive porque o que se observa e o que Darwin observou com extrema argúcia é que quando a adaptação é excessiva, se as condições da natureza mudarem, a espécie inteira está fadada à extinção. É por isso que isso não se aplica ao homem, porque o homem consegue entender os mecanismos da natureza e ele consegue o nível de adaptação necessária e de mudança em suas sociedades. Não dá para entender o homem como uma espécie no sentido em que a teoria da evolução das espécies por seleção natural foi formulada por Darwin. O homem está percebendo o que está acontecendo, ele está conseguindo trabalhar com essa adaptação, burlando a extinção. Pelo menos é o que a gente espera, pelo menos é o que a gente torce para que aconteça, e não o que se vê por aí ultimamente. Mas aí é que está o problema dos darwinistas sociais. Ao tentar animalizar o homem, eles deixam de fora o homem branco, porque eles consideram que o homem branco é o auge da evolução e que todas as outras etnias pertencem a grupos subhumanos, por isso elas são passíveis de ser escravizadas, perseguidas e exterminadas. Por isso elas são responsabilizadas por todo tipo de males sociais, desde a violência até o crime propriamente dito e a própria miséria. É nesse momento que a pobreza passa a ser criminalizada de uma maneira que vai além do que era no período medieval. Porque no período medieval, muitas vezes a miséria era atribuída à falta de fé e ao pecado. Os miseráveis eram sinais de Deus e eles tanto mereciam a punição quando eram pecadores consumados, quanto a caridade quando eram inocentes que haviam sido sumidos na miséria por obra do destino. E no destino leia-se Deus. Vocês têm aí uma mudança de paradigma que vai influenciar toda a geração de Euclides e as gerações posteriores. Cesare Lombroso diz que o homem é um criminoso nato e que existem no homem sinais físicos que delatam esse criminoso. A escola de Lombroso passa décadas medindo narizes, o espaço entre os dois olhos, o tamanho da testa, o formato das orelhas, o tipo de queixo, a dentição e identificando tipos físicos fadados a determinados crimes. No caso das mulheres é muito pior ainda, porque um par de seios flácidos que pode ser resultado de amamentar crianças ou da simples existência da lei da gravidade passa a ser um sinal de predisposição para a prostituição, ou uma musculatura vaginal que esteja distendida pode ser um sinal de promiscuidade. São maneiras de olhar e de patologizar a aparência humana que estão repletas de preconceito, porque nesse sentido, quem é branco e minimamente apresentável socialmente não tem tendências criminosas, não tem tendências para a promiscuidade nem para a depravação e não tem motivo para decair na miséria na leitura desses médicos. Médicos e advogados, porque Lombroso é o fundador da antropologia criminal. E existe um diálogo entre esse tipo de medicina, que eu chamo de medicina com muitas aspas, e o direito. As obras dialogam estreitamente ao longo da segunda metade do século XIX e do início das primeiras décadas do século XX.
Euclides, quando olha para Canudos, tem todo esse ranço no olhar. Tem o ranço do Lombroso, tem o ranço dos darwinistas sociais, tem o olhar do preconceito. Mas aí acontece uma coisa inusitada. Canudos resiste. Durante um certo tempo, Canudos resiste contra toda a lógica que diz que quem vive na cidade representa a civilização em contraposição à barbárie, que quem é branco é superior racialmente e moralmente a quem não é, que a república é um sistema que é moralmente e totalmente superior à monarquia, que o fanatismo religioso é uma doença. E nessa parte eu até concordo, mas não no modo como Euclides entendia. Apesar de tudo isso, Canudos resiste, e os seguidores do conselheiro mostram que são aguerridos, fortes, corajosos e que conseguem peitar o exército brasileiro durante várias etapas da batalha. Eventualmente, eles são derrotados, e nem poderia ser diferente, porque se trata de uma questão de número. Que foi o que aconteceu com Palmares também, é sempre a questão do número. Quando você tem toda uma sociedade voltada a destruir um determinado projeto, no longo prazo a sociedade vence, porque estatisticamente ela é maior. Euclides ficou tão impressionado que, quando redigiu Os Sertões, existe no livro essa luta interna entre aquela convicção de que o sertanejo é um sub-humano, um bárbaro, um ignorante, um defensor do passado derrotado, e a admiração pela luta desse sertanejo. É isso que torna o livro, no final, importante. É o momento em que Euclides toma consciência de que todas as certezas que ele tem sobre o mundo não são tão certas assim, que talvez ele precise repensar um pouco os seus valores. Tudo indica que ele não chegou a repensar, porque no meio disso a sua vida pessoal era extremamente atribulada e ele foi morto num duelo lastimável por causa de uma questão passional até bastante risível para os termos de hoje, e Euclides da Cunha não conseguiu ir além dos sertões. Mas ele deixou uma herança poderosa na nossa sociedade. Porque a partir do olhar de Euclides e a partir do modo como a imprensa tratou Canudos, é que o material didático trata do assunto até hoje. E o cinema, o teatro, mesmo quando a voz de Canudos é reivindicada, não é a voz de Canudos que é ouvida. É o modo como a sociedade vê Canudos. Se o conselheiro era sebastianista, monarquista, milenarista, como eu já disse, é uma outra questão. As condições do sertão daquela época eram terríveis, e qualquer líder carismático que surgisse pregando o apocalipse naquele momento arrebanharia seguidores, porque o mundo estava mudando e as pessoas estavam perplexas com essas mudanças. E o povo brasileiro era monarquista. As primeiras décadas da República são de enfrentamento atroz contra a população civil. Pipocam revoltas, como dizia um professor meu.
as pessoas não conseguem entender porque um imperador que era considerado bom e decente foi deposto. E um grupo que era sabidamente corrupto e opressor se apossou do poder e começou a lotear fatias dele entre os seus apaniguados. A população não entende por que esse militarismo todo, porque essa imposição, porque essas mudanças em alguns fatores do cotidiano que eram considerados inamovíveis. Por que de repente o exército tem o direito de enfiar dentro da casa das pessoas as suas normas de higiene, as suas vacinas? Por que essa sociedade republicana é tão ditatorial quando a monarquia não o era? Se a república representa o progresso, por que é que a população não melhora de vida? Essa é uma das perguntas que até o mais ingênuo se faz naquela época. Então é claro que o conselheiro teria seguidores. E posteriores revoltas, à medida, nesse primeiro momento se trata de impostos apenas. Mas à medida que o século XX entra e surge o combate sanitarista, a derrubada dos cortiços, a vacinação obrigatória, as pessoas vão continuar nessas revoltas e elas vão se prender ao discurso contestatório oral. Então, muitas dessas vozes nós não conhecemos, nós só sabemos o resultado dessas revoltas. É importante que se pesquise, é importante que se estude e é importante que, já que não temos acesso ao discurso original dos revoltosos e dos insurgentes, que se desconstrua o discurso oficial, que se perceba quais são as origens e as matrizes intelectuais desse discurso, para que nós não continuemos perpetuando esses preconceitos, para que não se veja o índio, o quilombola, o camponês como um ser atrasado e inferior, para que não se privilegie o discurso urbano como o discurso da civilização, para que se olhe para a cidade com um olhar mais crítico e se perceba onde estão as estruturas do poder e onde é que o discurso discriminatório se escora para praticar a exclusão. É importante que se pense, Euclides da Cunha, na construção dessa matriz de pensamento, porque mesmo sendo tão diferente de Gilberto Freire, mesmo sendo tão diferente de outros autores que se perpetuam no imaginário nacional, Euclides está lá toda vez que alguém considera um nordestino feio, toda vez que alguém faz uma piada com a aparência física de um camponês ou de um sertanejo, toda vez que alguém se sente superior por ter um certo nível de escolaridade e principalmente toda vez que alguém discrimina baseado apenas no fato de ser branco e o outro não. E aí não importa se o outro é indígena, se o outro é negro, se é miscigenado ou se tem um tipo físico diferente. A nossa cultura que privilegia um certo tipo de aparência e que vem sendo ajudada pela indústria cultural de uma maneira atroz, educa o olhar já a partir das cartilhas escolares para que a normalidade seja essa normalidade branca, burguesa, da família, do IBGE, com pai, mãe, brancos, com 2,1 filhos, carro na garagem e cachorro. Quando a nossa sociedade é muito mais diversa. Nesse sentido, este projeto do Cantinho da História do Brasil é desmistificar essas
visões de Brasil, é ver o que está por trás do Euclides, o que está por trás do Gilberto Freire, o que está por trás desses olhares que a literatura foi eternizando. E principalmente que, ao passar para o material didático de uma maneira bastante subliminar, educaram várias gerações. E são essas gerações que produzem o lixo cultural que a TV divulga. São essas gerações que escrevem os roteiros das novelas, que produzem, dirigem e interpretam filmes discriminatórios e que protagonizam essa cultura brasileira que é excludente, que privilegia o olhar branco e que transforma tudo o que não é branco em inferior e em sinal de atraso, de ignorância e de miséria. Sim, a miséria tem cor no Brasil. E enquanto nós não entendermos que a discriminação está em um extrato mental tão profundo que não pode ser combatida apenas com as medidas que estão sendo tomadas, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Para que as medidas de inclusão funcionem, é necessário que os paradigmas educacionais mudem e que o material didático seja inteiramente revisto. Uma parte da historiografia já vem fazendo isso nos últimos 50 anos, mas a historiografia brasileira não chegou ao material didático. E é por isso que eu sugeri, quem é professor da rede e está me acompanhando já há um certo tempo, sabe que a revista de História da Biblioteca Nacional divulga olhares diversos e oferece material alternativo ao material didático. Embora eu tenha sérias restrições à política editorial dessa revista, ainda assim eu recomendo para quem está preparando aulas e para quem quer dialogar com seus alunos e mostrar opções para o Brasil e mostrar como é que nós podemos começar a mudar as condições materiais do que está aí. Vocês sabem que a minha luta contra o preconceito é um objetivo de vida. Então, é claro que esse vídeo é militante. É claro que o Cantinho é um projeto militante desde o seu início. E se alguém me acusar de não ser imparcial, aí é que eu digo, eu não me propus em momento algum a ser imparcial. Eu não sou neutra. Eu escolhi meu lado muito antes de muitos de vocês nascerem. E é por isso que o Cantinho é do jeito que é. Quem gosta é bem-vindo e quem não gosta também, desde que mantenha a civilidade. Na próxima etapa do trabalho eu vou falar sobre a Guerra do Paraguai. E talvez demore um pouco a gravar o vídeo, porque como vocês estão percebendo, eu mudei de câmera e ainda não estou me entendendo 100% com ela. Mandem sugestões, questões, perguntas, críticas, comentários nos canais de sempre. Eu estou no Facebook, na página Cantinho da História e no meu blog que vai passar por aqui. E as perguntas sobre teoria e tudo mais, vocês podem continuar encaminhando que eu vou selecionando conforme dá. Eu demoro, mas respondo. E até breve.